Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje é uma circular bem específica, circular 3978 de 2020, e essa circular tem um trabalho muito importante. Essa circular tem uma missão de quê? De regulamentar, em especial, a lei de crimes de colarinho branco, a lei lá de lavagem de dinheiro, a lei 9.613, 9.613 de 1998. Bacana, então uma circular que vem regulamentar, vem especificar e vem detalhar. Professor, como é que você sabe disso? Devido aqui à ementa, né? Olha a ementa, né? A ementa circular 3978, né, dispõe, né, sobre a política e os procedimentos e controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, que trata a lei 9.613, né, e de financiamento ao terrorismo, previsto na lei 13.260. Né? Então, olha só, primeiro, cara, para você assistir essa aula, tá, papo reto com vocês, você deve ter assistido já a lei 9.613, né? Olha, 998. Essa aqui é a lei, né, que trata o quê? Trata dos crimes de lavagem de dinheiro, tá? Na verdade é um crime só e você tem aí duas situações de equiparação, por isso fala os crimes, né? E aí, professor, tá? Nesta aula, não sei se vocês lembram, né, que falam o seguinte, né? Diversos momentos falam o seguinte, ó, os órgãos reguladores, deverão, né? Deverão, aí vem, né? Deverão o quê? Regulamentar o setor. Ah, professor, eu estou lembrado, sim, né? Eu estou lembrado. Em especial, né, os artigos 10 e o artigo 11 da lei, né? Que um trata do quê? Da identificação, qualificação e movimentação, outro da comunicação ao COAF. Ou seja, esta circular tem esse objetivo de regulamentar, tá? Regulamentar instituições do sistema financeiro nacional, tá? Sistema financeiro nacional, que estão de responsabilidade e supervisão do Banco Central do Brasil. Então tá aí para vocês, a gente vem completar, vem detalhar ainda mais a lei, a nossa aula da lei de crimes de lavagem de dinheiro. Então essa circular tem esse trabalho, tem essa responsabilidade, ok? Então vamos lá, né? Nesse sentido, então você já sabe por que existe a circular. Então o trabalho dela é detalhar e falar agora, olha, instituições financeiras, vocês devem fazer isso. Por exemplo, tá? Lá na nossa lei lá, 9.613, que é o crime de lavagem de dinheiro, o crime de capitais, lavagem de capitais, tá? Lá fala, né? Comunicação ao COAF, beleza. Mas você vai comunicar ao COAF o quê? Aqui a lei triste, por exemplo. Se você for realizar um saque em espécie em qualquer agência bancária acima de R$50 mil, você deverá comunicar ao COAF. Ah, professor, mas aonde que está escrito que eu tenho, que a instituição financeira deverá comunicar à direção do banco e, por sequência, comunicar ao COAF desse saque, desse aporte acima de R$50 mil? É essa a resolução. Então, nessa resolução que nós iremos tratar desse assunto. Bacana? Então, vamos lá. É uma resolução completa, uma resolução gigante, tá? Uma aula com 79 slides. Nós temos aí 10 capítulos, quase em torno de 10 capítulos aqui, bem detalhado. Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura geral para vocês, dos capítulos, para você entender. Eu sempre falo, cara, você vai estudar a lei seca, você tem que começar do maior para o menor. Primeira coisa, para que existe essa lei? Qual que é o trabalho dela? Aqui você já sabe. Qual que é o trabalho dessa circular, né, dessa norma? É muito simples, ela vem regulamentar a lei, ela vai completar, vem detalhar a lei 9.613, que é a lei do crime que tenta combater aí os crimes, o crime contra a lavagem de dinheiro. Então vamos lá. Depois, você tem que entender a estrutura da lei, né, da norma. O objeto e o âmbito de aplicação, ou seja, aonde que é essa circular e quem está sujeito a obedecer essa circular. Capítulo 1º vai dizer isso.
Capítulo 2º, da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O que acontece, né? Aqui ele vai dizer o seguinte: instituições financeiras, vocês vão ter que ter uma política formal, um documento, um papel, aprovado pelo Conselho de Administração da organização, no sentido de quê? No sentido, né, de você ter um documento, ter uma política formal para combater esses crimes, né? Governança da política de prevenção. Ou seja, você vai ter que ter dentro da unidade, né, dentro da instituição, uma unidade responsável, especializada no sentido de administrar, são 2 crimes, né, lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Avaliação interna de risco, ou seja, a própria instituição é obrigada a fazer diversas avaliações internas no sentido de identificar de forma antecipada qualquer situação de crime, né. O capítulo número 5 fala aqui, ó, dos procedimentos destinados a conhecer clientes, né? Aí eu quero falar para vocês de conhecer os clientes, né? Olha aí. Então ele vai detalhar, ó, identificação dos clientes, ó, qualificação dos clientes, classificação dos clientes, tá? Identificação da qualidade do beneficiário final, quem vai receber final o dinheiro, né? Da qualificação das pessoas politicamente expostas, né? O que acontece, né? Lá na lei 9.613, ela trata o seguinte, lá no capítulo número 6, ele fala o seguinte, né? Ó, no capítulo número 6, né? Ele fala, no artigo 10, ele fala o seguinte, né? Da identificação, tá? E da manutenção de registros. Olha, ó, manutenção, identificação e manutenção de registro. Então, ele obriga as instituições a identificar. E agora, como vai identificar? Essa resolução, essa circular aqui vai dizer essa norma, né? O registro das operações também, ó, olha aí, né? Às vezes, fiz uma transferência, professor. Quanto tempo, tá, o banco tem que manter essa transferência guardada nos seus arquivos? Aqui vai dizer nesse capítulo, né? Ah, professor, quais são as informações que deverão, mínimas necessárias que deverão ser armazenadas? Aqui vai dizer isso, né? Disposições gerais do registro de operações de pagamento, recebimento e transferência de recurso, do registro das operações em espécie, né? Eu passei muito rápido aqui, mas isso aqui é muito importante, potencial questão de prova para vocês, ó, da qualificação da pessoa exposta politicamente, né? Ou seja, tem um grupo de pessoas, né, que é chamado pessoas politicamente expostas, né? Normalmente são o quê? São os políticos, são os dirigentes dos órgãos públicos, né, que ocupam altos cargos, né? Ou seja, essas pessoas, a administração pública brasileira, o governo brasileiro, dá uma atenção especial a ela, né, no sentido de quê? De controlá-lo mesmos, entendeu? Então, para quê? Porque eles ocupam grandes cargos, né? Então passam grandes movimentações, grandes decisões na mão dessas pessoas, então elas são politicamente expostas, né? Então a administração pública vai dar o quê? Um tratamento especial. É muito importante você saber, tá? Você saber quais são essas pessoas. Se eu fosse o examinador, eu ia cobrar isso de vocês, tá? Salvo engano, artigo 27. Artigo 27 da qualificação como pessoas expostas politicamente, né? Falamos dos registros, ó, do monitoramento. Capítulo 6, lá da lei, ele obriga o quê? As instituições a monitorarem os seus clientes e comunicarem ao COAF, que vão ter outros capítulos aqui da comunicação ao COAF, o monitoramento, ó. Então aqui vai exigir o quê? Que as instituições financeiras instituem procedimentos para monitorar as movimentações suspeitas dos seus clientes. Olha aí, ó. Dos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações de situações suspeitas, do monitoramento e seleção de operações e situações suspeitas, dos procedimentos de análise de operações e situações suspeitas, disposições gerais. Capítulo número 9, olha que legal aqui, capítulo 9, né? Dos procedimentos de comunicação ao COAF, né? Fulano de tal chegou com um cheque de 100 mil reais na boca do caixa. Ele quer pegar o din-dinzinho dele e ir embora, gastar, ir para gandaia, né? O que acontece? Essa é uma informação, é uma transação que a organização, que a instituição financeira tem a obrigação de quê? De comunicar ao COAF. Então aqui a gente vai detalhar quais são essas situações aqui, né, e quais são os procedimentos que as instituições deverão fazer, no sentido de quê? No sentido de quê? No sentido de comunicar ao COAF, né? COAF aí, né, de atividades financeiras, né? Ok, né?
Capítulo 9, dos procedimentos destinados a conhecer funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, né? Ou seja, né, pode ter aí, né, conluio, né, entre os terceirizados, parceiros, funcionários. Então, tem que ter uma gestão intensa sobre os seus colaboradores, no sentido de combater esse tipo de crime, né? Porque é muito bruto esse crime, né, cara? Ó, capítulo 10, né? 2 mecanismos de acompanhamento e controle, avaliação da efetividade dessa resolução e, finalmente, as disposições finais que a gente vai só vai só passar rapidamente aí as disposições finais. Então, nós temos aí 12 capítulos para normatizar e detalhar, né, a lei de crimes de lavagem de dinheiro, né? Então, vamos lá, rapidamente. Primeiro artigo, né? Então, o primeiro artigo que nós temos aqui, o primeiro capítulo, é do objeto do âmbito da aplicação, né? Ou seja, aonde essa circulação será aplicada. E aqui o legislador, no caso o Banco Central, que é o órgão supervisor, o órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, da grande parte, né, do Sistema Financeiro Nacional, ele falou bem claro. Todos aqueles, atenção, ó, essa circular dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos, ó, política, procedimentos e controles internos, avaliação interna, a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parou. Então, toda e qualquer instituição autorizada, tá, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, tá, isso pode cair na prova, está obrigado a obedecer às normas desta circular, a 3978, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, do que trata a Lei 9.613, de 3 de março de 98, e do financiamento do terrorismo, né, previsto na Lei 13.260, de 2016. Então, ele vai obrigar, é preventivo, está obedecendo o quê? Tá a regulamentação de 2 grandes leis importantes. Lei de lavagem de dinheiro, né, e a de combate ao financiamento do terrorismo. Para os fins dessa circular, os crimes referidos no caput serão denominados, né, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Então, olha só, ele colocou aqui uma terminologia. Toda vez que você lê lavagem de dinheiro, você vai ter que associar a Lei 9.613. Toda vez que você lê financiamento do terrorismo, você deverá associar a Lei 13.260. 13.260, a Lei do Combate ao Financiamento do Terrorismo. Ok. Vamos lá. Capítulo 2º. Tá? O que ele fala aqui? Da política da prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Gente, Banco Central é o quê? Um órgão supervisor, normativo, fiscalizador. Está aqui, né? O que ele vai falar agora? Olha, primeiro, a gente viu no capítulo anterior. Quem está obrigado a obedecer, tá? Quem está obrigado a obedecer essa norma? São todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, sem exceção. Sem exceção. Aí ele fala assim, olha, vocês, instituições que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, vocês têm a obrigação de editar uma política de combate aos crimes de lavagem e ao financiamento do terrorismo. Está aí. Ó, instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem a prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Né? Então está aqui, parágrafo único, né? A política que trata o caput deve ser compatível com os perfis de risco. Né? Então, olha aí, a política que trata. Então, ele tem que formalizar uma política. Né? Perfis de risco, ou seja, você vai ter que ter uma parte da política que trata sobre a prevenção em relação aos clientes, uma parte da política que trata em relação da instituição, das operações, transações, produtos e serviços e dos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Né? Ok, né? Vamos mais aqui, né? A política, referida no artigo 2º, deve contemplar no mínimo, né? Olha só. Então, o que ele está falando? Ele falando assim, instituições, vocês devem ter uma política, tá? E essas políticas devem seguir as seguintes diretrizes, tá? Ou seja, deve conter na política esses assuntos, né? Cada um vai fazer o seu. Olha só, vamos lá. Né, ó, diretrizes. Quanto? A definição de papéis e de responsabilidades
para o cumprimento das obrigações que trata esta circular. A definição de procedimentos voltados à avaliação e à análise prévia de novos produtos e serviços, bem como da utilização de novas tecnologias, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. A avaliação interna do risco e a avaliação de efetividade, que tratamos no artigo 10 e o artigo 62, mais para frente a gente vai falar sobre isso. A verificação do cumprimento da política, dos procedimentos e dos controles internos de que trata essa circular, bem como a identificação e a correção das deficiências verificadas, né? A verificação do cumprimento da política, dos procedimentos e dos controles internos que trata essa política. Cumprimento, verificar, então tem que ter procedimento nesse sentido, né? Vamos lá. A promoção da cultura organizacional de prevenção e a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, contemplando, inclusive, os funcionários, os parceiros, os prestadores de serviço. Então ele vai ter que ter o quê? Muita capacitação, que ele fala no item G, né? Vamos lá, outro item. Seleção e contratação de funcionários e de prestadores de serviços terceirizados, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo, né? Olha aí, né? Então, na hora de contratar lá um colaborador, as instituições vão ter que fazer uma consultinha na vida pregressa da pessoa, tá? Verificar aí se a pessoa aí não faz parte desse grupo de risco aí, principalmente lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro, né? Capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes no país que prestem atendimento em nome das instituições mencionadas no artigo 1º, né? Correspondentes bancários que ele falou ali, né? 2. As diretrizes para implantação de procedimento, tá? Então esse capítulo aqui é um capítulo burocrático, tá? O capítulo 2 falou assim, olha, instituições financeiras, vocês vão ter que ter um papelito, tá? Um documento escrito chamado Política de Prevenção, tá? Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. E todos esses dispositivos que eu estou fazendo a leitura seca para vocês deverão constar nessa política. Vamos lá. Coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais, visando a conhecer os clientes, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviço e serviços terceirizados, do registro de operações e de serviços financeiros, do monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas, de comunicação, operação ao conselho, de controle de atividades financeiras. E, finalmente, né, a última, esse capítulo aqui, o capítulo 3º, artigo 3º, ele trata do quê? Como deve ser essa política, né? O comprometimento da alta administração com a efetividade e o melhoramento contínuo da política, tá, dos procedimentos dos controles internos relacionados com a prevenção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, né? Bacana, né? Então essa aqui deve ser a estrutura da política, que é um documento, é uma regra interna de cada instituição financeira. Artigo 4º. Admite-se a adoção de política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo única por conglomerado prudencial e por sistema cooperativo de crédito, né? Então você tem um conglomerado aí financeiro com 10, 15 empresas, né? Ele pode ter uma política única para toda a sua organização, e deve ser, né? Porque ele não pode ter uma política de combate aí ao crime de lavagem ou financiamento do terrorismo, mas para cada instituição, né? Isso aqui é muito próximo, né, fazendo uma memória para vocês, lá do componente organizacional da ouvidoria, né? Lembra da ouvidoria? Na ouvidoria na qual o Banco Central também autorizou isso, até para reduzir custos, né? Dar mais eficiência, dar mais especialidade, né? Uma única ouvidoria para conglomerado financeiro, ou uma ouvidoria também e uma política para o sistema cooperativo de crédito, né? É muito importante isso, que você acaba economizando, porque até para você construir esse documento, cara, vai dinheiro. Não é fácil. Você tem que contratar consultores aí, não é barato consultoria, você tem que ter toda uma política em relação a isso. Parágrafo único. As instituições que não constituírem política própria, em decorrência do exposto do artigo, do caput, né, deve formalizar a opção por essa faculdade em reunião do Conselho,
de administração ou ser inexistente da diretoria da instituição. Mesmo procedimento lá da ouvidoria, né? Olha, eu não vou fazer, eu vou aderir ao do grupo, né? O que acontece? Você tem que ser formalizado lá na reunião da diretoria ou do conselho para dar legitimidade, né? Vamos lá. Artigo 5º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem assegurar a aplicação da política do artigo 2º em suas unidades situadas no exterior. Então, olha aí, quem está no processo de internacionalização deverá aí também, né, estender. Parágrafo único. Na hipótese de impedimento ou limitação legal à aplicação da política referida no caput, a unidade da instituição situada no exterior deverá ser elaborado relatório justificando o impedimento da limitação. Bacana, né? Isso aqui é no caso do exterior, né? Então, se não é possível, né? Como é que não pode ser possível? Às vezes, né? Ele está situado em um país que tem uma política, né, totalmente diferente. Por exemplo, ele vai num país, vou dar um exemplo doido para vocês entenderem onde não é aplicado isso, né? Um exemplo doido para vocês. Primeiro, vamos lá, né? Um país lá que é chamado paraíso fiscal, que não quer controlar o cliente, né? Isso aqui, cara, tá uma ação clara de quê? Uma ação clara de você fazer o seguinte, né? Isso aqui é uma tentativa clara, mas clara mesmo de quê, cara? Clara de quê? De controlar o cliente. Então você vai no paraíso fiscal, um país paraíso fiscal, que não tem essa política, pelo contrário, quer atrair dinheiro sujo, né? E aí, professor? Aí, é claro que lá eles não vão deixar você aplicar essa política, porque vai contra o país, né? Contra a postura do país referente a esses resultados, né? Fechou? Então, vamos lá. Artigo 6º. A política referida no artigo 2º deve ser divulgada aos funcionários da instituição, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, mediante linguagem clara e acessível, em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas com a sensibilidade das informações. Ok, né? Olha só, né? Artigo 7º, importantíssimo. Essa política, esse documento, esse papel é um documento oficial da instituição. A política referida ao artigo 2º deve ser documentada, papelito, aprovada pelo Conselho de Administração, ou seja, ser legitimada, né? Ou ser inexistente pela diretoria da instituição e mantida atualizada. Então, é um documento interno importantíssimo da instituição. Capítulo 3º, né? Vamos lá. Da governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, né? Governança da política. O que é isso, gente? Vamos pela ordem aqui, para você entender a cabecinha do legislador, né? Então o cara chegou e falou o seguinte, capítulo 1º, objetivo, né? E abrangência, né? Pronto, bingo, tá lá, né? Todo mundo que é autorizado a funcionar tem obrigação aí, tá? Tem obrigação de atender esse. Ok. Capítulo 2º. Olha, instituição, você tem que montar regras. Montou a política, tá aqui. Beleza? Documento, papelito, diretrizes para tudo, para alta administração, para tudo lá. Você viu que é enorme as diretrizes, né? Capítulo 3º. Que adianta você ter o papel, você não efetuar a gestão? Que você não tem, que você não tem gestão, você não gerenciar? Então, o capítulo 3º vai obrigar essas instituições a fazer cumprir de forma eficiente a política por elas mesmas, que elas mesmas elaboraram, que elas produziram, que está aqui, da governança da política de prevenção, da governança, da governabilidade, né? Da lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Aí, pronto, né? Bingo, 10, né? As instituições mencionadas no artigo 1º devem dispor de estrutura governamental, ou seja, uma caixinha, uma unidade, né? Que tenha pessoas, né? Dentro dessa, só para cuidar disso, né? Aí, certo? Pessoas com chefito, né? Ok, visando a assegurar o cumprimento da política. Referido ao artigo 2º dos procedimentos de controles internos, de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo previsto. Então, ele tem que ter uma caixinha aí, Para quê? Para ter gestão. Porque pouco importa se ele não fizer isso, né?
Artigo 9º. As instituições referidas no artigo 1º devem indicar formalmente ao Banco Central do Brasil o diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas. Então tem que ser o seguinte, tem que ter uma unidade, uma estrutura de governança, tá, responsável por isso. E olha o nível, como é que vai cair na sua prova? Ele vai falar que quem vai gerenciar isso vai ser um gerente, vai ser um supervisor, vai ser um coordenador, vai ser um membro do conselho de administração. Isso está errado. A legislação foi clara, atenção, tem que ser um cara que é o diretor. Tá? E outra coisa, o que acontece aqui? Tá? Esse cara aqui que é o diretor, ele vai ter que ser o quê? Indicado e cadastrado lá no sistema do Banco Central como responsável pela governança da política de prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ô, professor, bingo, tá aí, né? Vamos lá. O diretor mencionado pode desempenhar outras funções da instituição, desde que não haja conflito de interesses, né? O que acontece, professor? Então, nós temos aqui, né? Por exemplo, aqui, o cara, né? Vamos supor, eu sou diretor de gestão de pessoas, bacana, né? Tá? Eu posso, professor, ser o diretor dessa... Posso, porque não há conflito de interesse. Agora você coloca lá, o cara é diretor, tá? De negócios de pessoa jurídica. O cara quer fazer negócio, quer vender, quer receber dinheiro, mandar dinheiro, papapá. Esse cara não pode ser o diretor da governança. Por quê? Porque vai entrar em conflito de interesse. Você não pode colocar um morcego, né? Para cuidar do quê? Para cuidar ali do banco de sangues. Não pode ser. Não pode ser, então não pode ser um diretor. O que você tem que saber? O diretor pode acumular? Pode. Então ele pode ser diretor da governança da política de prevenção e de uma outra área. Beleza. Toda e qualquer área? Não. Somente naquelas áreas onde não houver conflito de interesse. Normalmente é o quê? A área finalística. A área finalística tem conflito de interesse, né? Ok. A responsabilidade mencionada no caput deve ser observada em cada instituição, mesmo no caso de opção pela faculdade estabelecida naquilo lá. O que é essa faculdade? Quando você vai utilizar uma outra estrutura, né? Vamos lá, capítulo 4. O que diz capítulo 4? Da avaliação interna de risco, né? Ou seja, então nós estamos falando da política, da governança, da unidade, do diretor, e aqui agora ele fala de procedimentos. Ele fala assim, olha, instituições financeiras. Esse assunto é muito importante e nós vamos dar prioridade absoluta a esse assunto. Então, vocês, né, de acordo com essa norma, vocês estão obrigados a fazer avaliação de risco interno. Então, este capítulo, eu vou passar para vocês os parâmetros dessa avaliação de risco interno. E são bastantes, são vários, né? Vamos lá. As instituições referidas no artigo 1º devem realizar avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo. Olha só, né? Objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, né? Ou seja, vai utilizar uma instituição financeira para o quê? Fins ilícitos, né? Parágrafo 1º. Para a identificação do risco que trata o caput, a avaliação interna deve ser considerada, no mínimo, com os perfis de risco. Opa, então o que ele vai acontecer, né? Perfis de risco. Então, nessa avaliação, você vai ter que ter um perfil para os clientes, né? Um perfil da instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de atuação da empresa, né? Das operações, transações, produtos e serviços, né? E das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviço. Então você tem que ter o quê? Toda uma sistemática, né? É muito detalhado. Perfil cliente, perfil terceirizado, perfil operações, perfil instituição. Então você vai... Cada perfil desse aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter procedimentos específicos para verificação, né? Parágrafo 2º, tá? O risco identificado pode ser avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência ou a magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental para a instituição. Então, olha que coisa interessante, né? Então, ele deve ser avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência e a magnitude de impactos, né?
Então ele vai analisar o risco, né? Risco zero, na magnitude, impacto gigante, pequeno, né? Deve ser definidas riscos, categorias de risco, né? Como assim, professor? Categoria de risco, ó. Leve, médio, grande, gigante, potencial. Pronto, são categorias de risco. Tá? Então ele vai ter que identificar. E claro, onde que vão estar isso aqui? Vai estar lá no manual. Tá? O manual vai estar a categoria do risco, né? E vai definir cada categoria que possibilitem a adoção de controles de gerenciamento e de mitigação reforçados para as situações de maior risco e de adoção de controles simplificados das situações de menor risco. Devem ser utilizadas como subsídio à avaliação interna do risco, quanto disponíveis avaliações realizadas por entidades públicas do país relativas ao risco de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, né? Então tá aí para vocês, né? 11. A avaliação interna de risco pode ser realizada de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial do sistema cooperativo de crédito. Então está aí a análise interna do risco, né? Então você vai ter que ter, mesma coisa lá da política, né? Então, é claro, se você tem uma política centralizada, você pode ter uma unidade de análise de risco também, o quê? Centralizada, até para reduzir custos, né? Ó, instituições que optarem por realizar a avaliação interna de risco de forma ao CAPT devem formalizar essa opção em reunião do Conselho de Administração e, se existente, da diretoria da instituição. Ou seja, tem que ter legitimidade essa adesão da análise do risco, né? Vamos lá. A avaliação interna de risco deve ser, olha só, então aqui parâmetros para a execução da avaliação interna de risco, documentada e aprovada pelo diretor referido ao artigo 9º. Qual que é esse diretor? É lá da governança, tá? Bacana. Vamos aqui. 2. Encaminhada para a ciência, tá? Ao comitê de risco quando houver, ao comitê de auditoria quando houver, e ao conselho de administração ou, se inexistente, à diretoria da instituição. E revisada a cada 2 anos. Opa, olha aí, ó. Então é o seguinte, avaliação interna de risco, isso pode cair na prova de vocês, isso aqui tinha que estar inclusive em amarelo, ela é obrigada a ser revisada a cada 2 anos, bem como quando ocorrerem alterações significativas nos perfis de riscos mencionados, né? Então já vimos risco ali, risco cliente, risco funcionário, risco operações, riscos instituições, são os perfis de risco, né? E cada perfil de risco você vai ter que ter uma categoria de risco, leve, médio, grande, né? Então tá, então essa avaliação interna tem que ser revisada a cada 2 anos, esses procedimentos, né? As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar, né? Olha só, na execução, né? Devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus clientes, incluindo procedimentos que assegurem a devida diligência à sua identificação, qualificação e classificação. Isso aqui está muito ligado lá à Lei 9.613, crimes de lavagem de dinheiro. Lá fala, você deve conhecer o seu cliente. Porque você conhecendo o seu cliente, você sabe, né, se ele é potencial ou não, ou tem uma noção, pelo menos. Já ajuda no processo de controle, né? Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com, então é o seguinte, clientes, perfil de risco do cliente, tá? Certo? Contemplando medidas reforçadas para os clientes classificados em categorias de maior risco, tá? Maior risco, né? Risco mais alto, né? Então ele vai ser monitorado todos os dias, cara, todos os dias, né? De acordo com a avaliação interna do risco referido no artigo 10. 2. A política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que trata tal, né? E a avaliação interna de risco que trata o artigo 10, né? Então está aqui para vocês, né? Os procedimentos que devem ser compatíveis, né? Parágrafo 2º. Os procedimentos mencionados no caput devem ser formalizados em manual específico. Então tá aí, tem que ser o quê? A avaliação de risco tem que ter um manual específico. Então você tem a política, é o primeiro documento. O segundo documento vai ser o quê? A avaliação de risco, claro, vinculado também à política, né? O manual referido no artigo 2º, parágrafo 2º, deve ser aprovado pela diretoria da instituição e mantido atualizado. Fechou, né? Artigo 14, tá? As informações obtidas e utilizadas nos procedimentos referidos no artigo 13,
que é a avaliação de risco, devem ser armazenadas em sistemas informatizados e utilizadas nos procedimentos do capítulo 7. Os procedimentos previstos nesse capítulo devem ser observados e sem prejuízo do disposto na regulamentação que disciplina produtos e serviços específicos, né? Então, bacana aí, essa aí é a questão aí, eu acho que ficou bem esclarecida para vocês, né? Agora uma outra seção, cara, né? Ó, identificação dos clientes, tá? Então agora a gente vai identificar os clientes, tá? Isso aqui diz, né, lá na lei maior, que é a obrigação da instituição, que é conhecer os seus clientes. Então aqui já vai dizer parâmetros como que deve ser feito isso, né? Ó, as instituições referidas no artigo 1º devem adotar procedimentos de identificação que permitam verificar e avaliar a identidade do cliente. Ó, identificar e verificar e validar a identidade do cliente, tá? Então tem que ter sempre esse procedimento. Os procedimentos referidos no caput devem incluir a obtenção, a verificação e a validação da autenticidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.